Amém. Agradecemos ao Senhor por mais uma noite em que estamos reunidos aqui com os irmãos em Goiânia, vizinhança também. E hoje, como a última comunhão nossa nesses 2 dias em que estivemos, ontem o Senhor nos deu uma palavra muito clara com respeito à chave que recebemos graças à morte do Senhor na cruz, graças ao que Ele cumpriu ali na cruz por nós, pela redenção, não apenas nos purificando de nossos pecados, não apenas nos resgatando da nossa condição morta e vil, mas nos deu vida, não somente nos deu vida, como entregou para nós o grande presente que hoje habita para sempre em nós, que é o seu Espírito. Em João 14, queria reforçar esse versículo com vocês, quando Jesus ele fala na intimidade com os seus discípulos. Todos sabem que João 13, 14, 15, 16, são 4 capítulos em que o Senhor ele fala de maneira íntima com o seu sentado à mesa ali na Páscoa, celebrando a Páscoa, e logo em seguida ele estabelece a mesa do Senhor, a sua ceia, como algo já do Novo Testamento, da Nova Aliança, encerrando a Páscoa com a prática do Velho Testamento, da Velha Aliança, iniciando a Nova Aliança no seu sangue. Então, esses 4 capítulos são capítulos de intimidade, onde o Senhor abre o seu coração. E ele começa falando aqui no capítulo 13, versículo 1 primeiro, vamos aqui. Esse versículo me chama muita atenção, que ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Você vê que a morte do Senhor é uma transferência, né? Do que é terrenal para o celestial, ele volta para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Essa é a promessa do Senhor para todos nós. Tendo amado os seus. Aqui não diz respeito apenas aos discípulos. Ali, nos discípulos, ele representa todo o seu povo na nova aliança. Ele chamou os 12 para serem ali o começo, não é? E ali de tudo começou. E nós hoje somos os seus muitos discípulos. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, irmãos, nós temos que guardar e agarrar-nos a essa promessa. Senhor, o Senhor me amou, o Senhor vai me amar até o fim. Não importa o que passe, tudo faz parte do amor do Senhor até o fim. Vimos ontem até mesmo as tribulações, as angústias, os sofrimentos, as necessidades, tudo aquilo que Paulo passou. Em 2 Coríntios 11, que nós vimos, 2 Coríntios 12, ele menciona, ele sentia prazer em tudo isso, porque ele sabia que tudo isso faz parte do amor de Deus. O amor do Senhor é o amor da conformação e da transformação. Todo momento do meu processo e do seu processo de transformação e conformação à imagem de Cristo faz parte do amor de Cristo. Cada vez mais que eu me pareço com Cristo, que você se parece com Cristo, é simplesmente a obra do amor de Cristo. O Senhor nos amou e nos amou até o fim. Nós não podemos jamais sucumbir às dúvidas que o inimigo coloca na nossa vida. Por mais que aconteça tantas situações, Deus me abandonou, o Senhor não está olhando para mim, o Senhor deixou de me amar, tudo isso são mentiras, porque se o Senhor nos amou, Ele amou até o fim. Porque Ele diz claramente, né? Ele amou a sua igreja e assim mesmo se deu por ela. Esse é o amor até o fim. E Ele vai continuar nos amando até o fim. Filipenses 1,6 diz, né, que a boa obra que Ele começou em nós, Ele mesmo há de findá-la até o dia do Senhor. Ele há de findá-la. Ele vai findar. Queira você, queira não. Você concorde ou não, Ele vai findar essa obra.
Aí tem um ditado muito interessante: seja pelo amor ou seja pela dor, Ele vai findar a obra em nós. E nós vamos olhar para essa obra finda, concluída, e dizer assim: obrigado, Senhor, agora eu compreendi. Na nossa dureza de coração, na nossa infantilidade, na nossa carnalidade, na nossa superficialidade do conhecimento da vontade de Deus, nós muitas vezes não entendemos a vontade do Senhor, não entendemos por que muitas coisas passam. Mas, irmãos, se nós compreendemos a vontade do Senhor, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos de nós somos filhos, ou até mesmo nós, os nossos filhos, às vezes não entendem certas atitudes que nós como pais tomamos para com eles, decisões que tomamos, limitações que damos. Quantos não são ditos aos nossos filhos, sim ou não? Quantos não nossos pais disseram a nós? Que no momento a gente fala assim: o pai não entende, o pai não me ama, o pai não gosta de mim e tal. Mas depois, na maturidade, olha para trás e assim: obrigado, pai, pelo não que você me disse. Obrigado pela limitação que o Senhor me deu. Obrigado pelas palmadas que o Senhor me deu. Obrigado pelos puxões de orelha que o Senhor me deu. E esse negócio hoje que fala que criança que apanha, que criança que é disciplinada vai ter trauma no futuro, é pura balela. Olha para mim aqui. Olha para o Esdras, meu irmão que já partiu, ele que sofreu. Ele pode falar um pouquinho como Paulo: sofri açoites tantos, menos tanto. Ele pode falar isso. O Wesley teve essa experiência. Meu pai, ele era muito justo. Quando meu irmão Wesley, Miguel e meu primo Tomás, eles brincavam junto, e meu pai voltava, daí o Miguel reclamava: pai, olha só o que o Wesley fez para mim, e não sei, Wesley. Daí o Miguel falou assim: mas você errou. Sim. Daí eu chamava o Wesley: você é um primogênito. Você, como maior, devia cuidar dos seus irmãos menores e seus primos. Por que você não cuidou? Pai, não sei o que. Então, tá bom. Então, Miguel, você, porque errou, você vai levar umas palmadas, umas chibatadas. Tá? E você, Esdras, porque não cuidou do seu irmão, você vai levar as outras chibatadas. As outras palmadas. E você, primo, também, que foi conivente. Então, daí, o Esdras, como era o mais velho, como tinha responsabilidade, ele apanhava mais. Mesmo que ele não tivesse feito, mas porque ele não cuidou do seu irmão. Biblicamente, irmãos, é a mesma coisa. Depois vou mostrar para vocês. Aí o Wesley apanhava. Só que quando o Miguel olhava para o Wesley, que o Wesley já não estava mais aguentando, falou: pai, para agora, continua em mim. Aí o Miguel recebia o resto. Aí quando o primo via que o Miguel falando: agora acaba em mim. Aí então, distribuía as palmadas nos três. E cada um aprendia a sua lição. E graças ao Senhor, ninguém ficou traumatizado. Pelo contrário, né? O pai que ama, disciplina o filho. O bastardo não é disciplinado. Mas graças ao Senhor, nós não somos bastardos. Nós somos filhos. E como filhos, precisamos da disciplina do pai. E cantamos tantos hinos maravilhosos hoje, ontem também. E quando o pai nos disciplina, em Hebreus mesmo fala que às vezes não entendemos por quê. Mas depois compreendemos e vemos o benefício que é a disciplina. Eu vou dizer, à medida que chega a volta de Cristo, o tempo está se esvaindo. O Senhor, Ele precisa aumentar o grau da disciplina para com a sua igreja. Por isso que todos nós estamos passando por tribulações. As tribulações que todos nós estamos passando, seja ela em âmbito individual, familiar, pessoal, conjugal, ou até mesmo de congregação, faz parte do amor de Deus. Porque Ele quer olhar para nós, como diz ali em Efésios, que foi tema da comunhão entre igrejas, que Ele quer apresentar para si mesmo, uma igreja gloriosa, santa, sem mácula
sem ruga, santa e sem defeito. Ele vai apresentar. Então, ele não vai poupar o seu propósito. Ele não vai poupar nenhum de nós sem alcançar o seu propósito. Porque no seu propósito alcançado, estamos todos nós para chegar naquele nível. No nível de Cristo. No nível de sermos conformados ao que Ele é. Esse é o amor de Cristo por nós. Ele vai nos amar até o fim. Amém? Eu lembro que quando eu fazia uma coisa errada, meu pai me disciplinava. Ele chegava, antes chegava, conversava com meu filho, eu vou ter que disciplinar. Mas você pensa que eu gosto de dar palmada em você? Assim, cada palmada dói em mim, mais que em você. Mas eu preciso fazê-lo. Daí ele me batia e algumas vezes eu vi meu pai chorando. Chorando ao me bater, ao me disciplinar. E depois, lógico, eu chorava também e tudo. E depois, quando terminava, falou assim, aprendeu, filho? Vamos orar agora? Aí me levava a orar. Aí pronto, Aí a dor sumia, vinha o arrependimento, e naquele momento a gente compreendia de fato o amor do Pai. O amor do Pai por nós. Então, irmãos, o Senhor também quando disciplina, dói no coração do Senhor. Mas Ele sabe o que está fazendo. Ele fala, dói em mim. Lembre, eu morri por você. Eu passei 33 anos e meio. Eu me humanizei, virei homem, ser humano, para viver a sua vida, para compreender as suas dificuldades. Você hoje tem um espírito dentro de você, eu habito dentro de você, e você não está compreendendo ainda, então eu tenho que fazer uns apertos aqui e ali, para você compreender qual que é o propósito pelo qual você foi salvo, pelo qual você foi chamado, foi redimido. Esse aperto que eu estou te dando, você precisa compreender. Uma vez que a gente compreende esse aperto, o Senhor fala, agora sim, agora você está alinhado com o meu coração. Não é mesmo assim, irmãos, na nossa experiência? A gente não conhece muito mais o Senhor exatamente nos momentos das provas, nos momentos das disciplinas. Nós temos uma aproximação, uma intimidade muito maior com o Senhor, não é? E um amor muito maior com o Senhor, porque conhecemos o seu coração. Então, lá em João 14, vou voltar a ler aqui, versículo 16, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor Jesus estava para sempre com eles? Não, estava limitado. Mas, aleluia, outro Consolador foi dado a você e a mim, e está para sempre conosco. Louvado seja o Senhor. Diga para o seu vizinho, o Espírito da verdade está para sempre com você. Amém. Aleluia. Aí, daí tem um versículo 19, diz assim, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Que mescla maravilhosa. E tudo isso ocorreu graças à morte maravilhosa de Cristo na cruz. Tudo isso ocorreu quando Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e se derramou como Espírito para mim e para você. Para quê? Para que agora, começando de fato e visivelmente, a igreja que Ele sempre almejou, eu edificarei uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou dar a minha vida para a produção da igreja, o meu corpo, para a produção da igreja, minha noiva. Puxa vida, se o Senhor Jesus ama a noiva, nós temos que amar a noiva que o Senhor Jesus ama. É, não é? E quem que é a noiva? A noiva é a sua igreja.
A igreja somos somente nós que estamos aqui? Não. Todos os salvos e redimidos. Em toda a terra. Não importa a sua condição. Se são ainda bebês, crianças, adolescentes, são ainda neófitos, foi salvo, recebeu o Senhor Jesus, faz parte do corpo de Cristo. E nessa nova realidade em que estamos vivendo, o Senhor está nos trazendo de fato a um arrependimento, a uma consideração que, como falamos ontem, muitas vezes pela muita doutrina, a gente viveu de uma maneira equivocada da maneira como a gente cria. Hoje a gente percebe que a amplidão do corpo de Cristo, ele é muito real. E essa amplidão do corpo de Cristo, que é muito real, ela precisa alcançar o nosso coração. Para que seja tão amplo quanto é amplo o coração de Cristo. Ou será que o Senhor Jesus, ele tem preferências? Não, ele não tem preferências. A chance que ele dá de crescimento, de avanço, é para todos os seus filhos. Não importa onde nós estamos congregados. O Senhor nos deu aqui. Nós estamos aqui. Tem irmãos em outro lugar, estão lá. Se o Senhor deu para eles aquela porção de estarem lá e ali eles serem edificados, isso é responsabilidade da cabeça, que é Cristo, para com eles. Mas se o Senhor nos colocou aqui juntos para estarmos edificados, é essa porção que o Senhor deu para nós de estarmos edificados. Certo? Cabe a nós cuidarmos uns dos outros que está aqui. O Senhor vai cuidar de nós conforme a necessidade dessa porção do corpo de Cristo. Por meio do quê? Por meio do Espírito. E esse cuidado que o Senhor vai ter agora para conosco, ali em Efésios 5, quando fala ali sobre esse tema, né? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Vejam bem que o objetivo dele é santificar a igreja. Ele não vai abrir mão desse propósito. Quem não se adequar à santificação, vai precisar passar pelo processo de santificação. A igreja é santa, irmãos. A igreja não tem coisas impuras, não pode. Por isso o Senhor precisa vir e purificar. Precisa santificar cada um de nós individualmente. Ele vai continuar trabalhando em nós. Por isso que o fogo vem para nos santificar. As provas vêm para nos santificar. Santificar significa mudar de posição, certo? Mudar de posição. Sair do vil para o santo. Sair do imundo para o santo. Isso é santificação. Menos nós, mais Cristo. Isso é santificação. Então, por que ela tem que santificar? Para que a santificasse. Porque a igreja precisa ser a expressão plena e completa do que Cristo, a cabeça, é. O corpo não tem expressão diferente do que a cabeça é. Certo? Quando a gente chama uma pessoa, a gente chama toda ela. A gente não fala somente a cabeça. Então, espiritualmente, nós temos que mudar esse conceito. Quando a gente fala de Cristo, nós estamos falando de Cristo e o seu corpo. Amém? Cristo tem que ser expresso no seu corpo. Muita gente fala assim, eu só quero Cristo, não quero a igreja. Não tem como. Não existe isso. Isso é antibíblico. Senão Cristo não teria amado a igreja. E assim mesmo ser entregado por ela. Não é verdade? Ele não veio salvar indivíduos. Mas os indivíduos que somos nós, compomos o corporativo que é a igreja para ele. Ele olha para o indivíduo visando o coletivo. Então, quando nós também olhamos para a igreja, para o propósito do Senhor, que Ele quer cumprir, nós temos que aprender a olhar o indivíduo para o coletivo. Amém? Nós não estamos aqui por nós. Estamos aqui por nós pelo todo. Pelo corpo. Eu estou aqui por mim, mas pelo corpo. Eu me santifico em virtude do corpo. Eu ando retamente diante do Senhor em virtude do corpo de Cristo. Porque Deus amou a sua igreja e eu amo o que Deus ama. Certo ou não? Se você diz assim,
Eu amo a minha esposa, certo? Daí vem alguém e ofende a sua esposa. Você vai sair em defesa dela ou não vai? Por quê? Porque ela é você. Tocou na minha esposa, tocou em mim. Não é assim? Não tem também esse ditado assim? Tocou nos meus filhos, tocou em mim. Irmãos, nós temos que ter esse sentimento hoje entre nós. Tocou no irmão, tocou em mim. Tocou no membro do corpo de Cristo, tocou em mim. Aí olhando para isso, olhando para a nossa história atrás, hoje de manhã a gente estava tendo comunhão com alguns irmãos, hoje à tarde também. Muitas vezes pelo zelo que nós temos, pelas coisas de Deus, nós perdemos a verdadeira visão e realidade do corpo de Cristo. E passamos a valorizar pensando que o corpo de Cristo é obra, é coisa externa, é movimento, é atividade, entende? O evangelismo, é isso, é aquilo, é o evento, é a conferência e tal. E a gente vai e fica cegado por essas coisas e perde o essencial de olhar para as pessoas. E a gente luta pelas coisas e perde as pessoas. E hoje, olhando para o passado, quanto tenho me arrependido diante do Senhor? Nesses anos todos servindo ao Senhor na igreja, com os irmãos, quantas vezes pelo zelo? O zelo, não quer dizer que o zelo seja ruim, era um zelo de amor, daquilo que eu cria ser as coisas do Senhor, daquilo que eu cria que estava defendendo a causa do Senhor, mas essa defesa da causa do Senhor custou vidas. Aí a gente vê que não vale a pena. O Senhor não está olhando para coisas, o Senhor está olhando para pessoas. O Senhor não vai perguntar naquele dia assim: Rubens, você cumpriu bem com aquela tarefa, aquela obra que eu te mandei fazer? Você fala assim: sim, eu fiz. Perdeu alguém no caminho? Algum irmão ficou para trás? Ah, Senhor, vários que não concordaram, eu peguei, joguei para um canto e vencei. Pronto. Você acabou de errar. Porque você não podia ter alcançado o meio, descartando irmãos. Esse é um desafio para nós hoje, na nossa vida cristã. Tem alguns irmãos que eu ouvi falar assim: não importa os meios, desde que os objetivos sejam alcançados. Será que é assim, verdade? O Senhor é aquele que se importa com os meios justos, conforme a sua natureza. O fim pode ser alcançado e deve ser alcançado unicamente com os meios segundo a sua vida e a sua natureza. Nós podemos nos admirar, podemos nos surpreender naquele dia, como muitos dizem em Mateus 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, a não ser aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí muitos dirão: Senhor, não. Mateus 7. Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizar em nome do Senhor é uma coisa boa? Na aparência está tudo certo. Em teu nome não expelimos demônios? Expelir demônios é coisa boa? Lógico, alguém está possesso, vamos expelir para ele estar livre. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Milagres são bons, são bonitos, aplaudidos pelos homens. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui significa, eles alcançaram objetivos, mas com os meios totalmente escusos, totalmente iníquos. Iníquo não quer dizer grotescos, simplesmente não ser segundo a vontade do Pai, não ser segundo o Espírito, já é o meio iníquo.
Não tomar Cristo como a justiça, como o caminho para que os meios sejam alcançados, já é iniquidade. Edificar a igreja sem Cristo, que muitas vezes nós fazemos, eu confesso que eu tinha feito, em ocasiões, pensar que estava fazendo bem por estar obedecendo alguma ordem, alguma orientação e tudo, mas sem Cristo no meio, é iniquidade, irmãos. Por isso que hoje o Senhor está nos trazendo essa advertência por um lado e também a demonstração. É tempo da gente ajustar a nossa edificação totalmente baseado na dependência do Espírito. No temor e tremor do Senhor, para que tudo aquilo que façamos no final tenha a aprovação do Espírito. E o Senhor fala, te conheci. É bom todo dia perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu vivi hoje, Senhor, foi conhecido por Ti? Fala assim, está aprovado, foi conhecido por mim. Porque foi feito de acordo com a minha vontade. Então, irmãos, aqui está muito claro. Os meios têm que ser segundo os meios da edificação, conforme o projeto que Deus estabeleceu. E o meio é o quê? O meio é Cristo. O meio é o Espírito. O meio é a vida de Deus. Por isso estamos hoje num reaprendizado. Concorda, irmãos? Nós estamos hoje, quando falamos neste novo começo, nessa nova etapa, temos que estar muito claro, estamos reaprendendo. Vamos ser humildes para reaprender e ver onde erramos, como o Espírito falou para a igreja em Éfeso, arrepende-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, certo? Essa deve ser a nossa premissa todos os dias hoje, arrepender-nos, lembrar de onde caímos e voltar à prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras não é retrocesso, pelo contrário, é o fundamento para ter edificação conforme o que Deus quer. Em João 6, esse versículo me marca muito, mostrando o que é a vontade do Pai. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o que é a vontade do Pai que está nos céus? Qual que era a vontade do Pai que está nos céus, que o Senhor Jesus revela? Interessante, né? Tem vários versículos que falam sobre a vontade. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? 1 Tessalonicenses. Então a gente vai entender que o Senhor amou a igreja, a si mesmo entregou por ela, para que a santificasse. Então isso faz parte da vontade de Deus. A minha santificação, sua santificação, faz parte da vontade de Deus. E olha só, João 6:39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor, quando veio a essa terra, Ele veio. O Pai entregou a Ele uma quantidade de pessoas. Ele mesmo ora assim ao Pai em João 17. Todos que me deste. Certo? Então, Mateus, Tiago, João, Pedro, os discípulos, foram dados pelo Pai ao Senhor. E o Senhor, como filho do homem, e como filho de Deus, Ele tinha uma responsabilidade. Eu tenho que preservar todos eles que o Pai me deu. Porque no final dessa minha missão, eu tenho que apresentar todos eles ao Pai novamente. E na oração final do Senhor Jesus em João 17, na oração que conclui o seu ministério na terra, podemos dizer assim, antes dele ser levado para o julgamento, ele fala: Pai, nenhum deles que o Senhor me deu se perdeu. Isso aqui me toca muito, irmãos. A vontade de Deus é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Transfiramos agora isso para nós na igreja. Nós todos aqui
fomos dados uns para os outros por Deus. Amém? Quando você olha para o irmão do lado, a começar pela sua esposa, pela sua família, foram os primeiros que o Senhor te deu. Depois os irmãos ali, mais perto de você, no seu grupo familiar, e vocês estão aqui em Goiânia, olhem um para o outro e diga assim, o Senhor, como é que é? O Senhor te deu a mim. Fala para o seu vizinho, o Senhor te deu a mim. Né? Aí olha só, aí tem outra função. A vontade do Pai não é só isso. A vontade do Pai também tem uma função, a função de gerar. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui no versículo 40, diz respeito que a vontade do Pai é gerar. Nós temos que gerar. E a vontade do Pai é preservar todos que foram gerados para que nenhum se perca. Se nós temos isso guardado em nosso coração e tivermos a prática disso, irmãos, estamos fazendo a vontade do Pai. É simples isso. E ele termina isso na sua comissão. Mateus 28. Certo? Ide por todo mundo, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? Versículo 40. Levar todos a crer no Filho para terem a vida eterna. E depois, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, né? Deixa eu ler lá de novo para não falhar aqui. Mateus 28, Mateus 28, 19. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado é fazer que esses que foram gerados não se percam, mas sejam levados até a sua plena maturidade. E essa foi a função de Paulo. Paulo falou assim, em Colossenses 1, né? Colossenses 1. Ele fala assim no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só, o versículo 28 e 29. Pega esse mesmo princípio, o qual nós anunciamos, certo? Apresentamos esse Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então aqui, ele anuncia no sentido de gerar, de levar o evangelho, e aí ele vai o quê? Ele vai advertindo, ensinando em toda a sabedoria, cada um para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Em outras palavras, o que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Todos foram cuidados até o final. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, é um labor de amor, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Afadigando-me o mais possível, também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Que eficácia é essa que opera eficientemente em Paulo? O Espírito que habita inteiramente nele. É deste poder que ele ganha força e a fonte de poder cuidar e apresentar todo homem perfeito em Cristo.
Não nos enganemos, irmãos, de que apresentar todo homem perfeito de Cristo é dar-lhe boas lições bíblicas, doutrina, teologia. Isso não vai apresentar todo homem perfeito em Cristo. Todo homem perfeito em Cristo é relacionado com seu crescimento e maturidade em vida espiritual. Isso não se dá meramente por educação, por conhecimento. Lógico que temos que conhecer a Bíblia. Temos que conhecer a palavra de Deus, mas mais que conhecer, o Senhor sempre relacionou a sua palavra a comê-la. Não é? Alimentar-se dela. Tirar alimento dela. A palavra não pode ser conhecimento, ela tem que sempre dar vida. Né? Na comunhão nós compartilhamos isso. Lá que examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Está certo, há nela a vida eterna, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Na palavra está a vida, mas o que faz a palavra virar vida é quando nós usamos o Espírito na palavra. Amém. Daí isso aqui não é mais preto no branco, isso é vida para nós. Amém. Essa vida nos alimenta, não é? Essa vida, ela nos supre, nos nutre. Por isso a maior preocupação do Senhor na igreja não é doutrina, não é conhecimento. Veja bem, não estou dizendo que conhecimento, nós temos que ler a palavra, temos que conhecer. De onde que nós podemos falar uma palavra sem os irmãos, se nós não tivéssemos conhecimento da palavra? Nós temos que depositar isso aqui dentro de nós. Nós temos que ler várias vezes, ler, desfrutar, usar o Espírito lendo. Cada vez que você lê, usa o Espírito, ele vai depositando, e na hora que você precisa, o Espírito vai lá e tira, porque o bom depósito está dentro. Amém. Se não tem bom depósito, não tem de onde tirar. Certo ou não? Então ele tem que tirar do bom depósito que você tem a responsabilidade de armazenar. E o Espírito está ali para poder tornar esse depósito vivo. Daí, no abrir da nossa boca, o que acontece? Quando você abre a boca com o depósito cheio, o Espírito ativado, o que sai da sua boca será alimento. E aí, um versículo que foi orado nesta manhã, na nossa comunhão, João 7, 37 e 38. Todos conhecem esse versículo? Quando Jesus, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, o que mais? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O outro Consolador não podia vir, porque o Senhor Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas quando viesse o outro Consolador, este Espírito que seria dado, ele vem como a fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas que produzem rios de água viva. Mas é interessante que aqui tem uma característica. Os que creem em mim. Creem em mim significa os que tomam posse de mim. Os que me vivem. Os que praticam. Os que tomam posse do que eu sou, do que eu tenho. Esse vai fluir rios de água viva. Então, irmãos, aqui nós temos sentados, todos sentados aqui. Temos aqui várias fontes de onde flui rios de água viva. Né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Torrentino, do seu interior fluirão rios de água viva. Humberto, do seu interior fluirão rios de água viva. Marcelo, do seu interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior. Isso é uma realidade. Então, rios de água viva vão fluir para quê? Primeiramente,
para nos saciar. Segundo, para que nós sejamos fonte de saciedade para outros. O Espírito, ele vai alimentar o seu corpo, por um lado, diretamente ao membro, mas também pelo membro a outros membros. Amém? Então, como que nós somos supridos no corpo de Cristo? Pelo fluir da água, dos rios de água viva de cada membro do corpo de Cristo. Mas para eu fluir rio de água viva, eu preciso estar vinculado ao Espírito. Eu preciso estar vivendo o Espírito. Eu tenho que estar vivendo a realidade do Espírito, no temor e tremor, para que aquilo que no abrir da minha boca, então esses rios de água viva fluam para alimentar os irmãos. Então, a vontade do Pai, está claro, é que nenhum daqueles que o Pai nos deu se perca, e também que nós levemos o Evangelho gerando filhos para o Pai. Vamos gerar e cuidar, certo? E no gerar e cuidar, o principal é alimento. Por isso que em João capítulo 21, né? Rapidamente, os irmãos já conhecem bem esse versículo, quando o Senhor Jesus, ele vincula o amor de Pedro, né? Ao Senhor, 21:15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Daí ele pergunta a mesma coisa no 16, e ele termina: pastoreia as minhas ovelhas. No 17, pela terceira vez, quando pergunta, Pedro se entristece, e ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele vincula o amor a ele ao cuidado das suas ovelhas. Eu gostei muito desse termo. Ele fala: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Então, ao tratarmos qualquer irmão ou irmã, e quando eu digo isso, eu falo para mim, volto a dizer, ao longo do serviço ao Senhor, quantas vezes ofendi as ovelhas do Senhor? Quantas vezes machuquei cordeiros do Senhor? Às vezes nós pensamos que por estar numa função de responsabilidade, confundimos essa função como se fôssemos diretores de uma empresa. Né? Pensando que nós temos senhorio sobre os irmãos. Temos não. As ovelhas são do Senhor. Os cordeiros são do Senhor. Então eu tenho que ter muito temor e tremor para cuidar o que é do Senhor. Você já alugou alguma casa por uma temporada, toda mobiliada, que quando você entra, os móveis não são seus ali? E aí, você assina um contrato e fala: qualquer coisa que você quebrar, você vai pagar multa, não sei o que e tal. Então você vai dormir naquela cama, no Airbnb, né, da vida, alguma coisa assim. Você vai tomar cuidado, o quadro está ali, você não vai mexer e tal, porque aquilo não é seu. Então você tem cuidado no que toca, não é? Quando alguém confia alguma coisa na sua mão, você vai cuidar com muito cuidado. Isso aqui não é meu, eu fui confiado. A mim foi confiado isso aqui. Não é? Irmãos, cada um de nós fomos confiados uns aos outros, mas nós somos do Senhor. Amém? Então, quando eu falo com algum irmão, com alguma irmã, eu tenho que saber que estou falando com uma ovelha do Senhor. Não estou falando com qualquer um. Não estou tratando qualquer pessoa. Estou tratando com a ovelha pela qual o Senhor morreu e ressuscitou. Deu a sua vida por ela. Não é? Então, amar o Senhor é apacentar, pastorear. E essa pastorear está vinculado com alimento, com comida. Mas isso me tocou muito, que antes que o Senhor falasse para Pedro: apacenta e pastoreia os meus cordeiros e as minhas ovelhas, antes de dizer: alimenta as minhas ovelhas, alimenta, nutre, dá o bem-estar para as minhas ovelhas, para os meus cordeiros, ele primeiro teve que fazer uma coisa:
João 21, versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele, porque estavam pescando e nada aconteceu, né? Não pegaram nada à noite. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. O Senhor Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Não. Aí quando eles descem do barco, chegam lá, está lá, a mesa posta na brasa, peixes e pão. Como é que Jesus pescou aqueles peixes? Eu não sei. Deve ter falado: pula aqui, pula aqui, pula aqui, pulou, tal. Aqui tem um princípio interessante. Eles labutaram a noite toda, não conseguiram. Isso significa esforço próprio. Daí, ao comando da palavra do Senhor, fizeram, pescaram, vieram, trouxeram. Daí o Senhor até fez uma coisa interessante, né? Aí fala assim, quer ver? Ao saltarem, o versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Então, além dos peixes que Jesus já havia preparado, e os pães, falou assim: olha, dos peixes que você apanharam, graças à minha palavra, traz um pouquinho aqui que eu vou colocar na brasa também, vocês vão comer do seu peixinho também. Os peixes que eu preparei não é fruto de vocês, nem o pão, mas vocês vão comer também do fruto de vocês. Aqui, eu vou colocar na brasa, vocês vão comer juntinho esse pão. Que veio deles. Que veio deles, graças à obediência à palavra do Senhor. Então, digno é o fruto, digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, o trabalhador digno de comer os seus frutos também, não é? Então, aqui, eles sentaram para comer. Então, o Senhor preocupou-se com eles. Antes de eu falar para você alimentar, você precisa se alimentar de mim. O Senhor não é aquele que fala, vai. Não. Para você ir alimentar os outros, se alimenta de mim primeiro. Deixa que eu vou preparar para você. Vai ter pão, vai ter peixe, vai ter os peixes também que você vai trazer do que você ganhou pela obediência à minha palavra. Coma, se alimente, se fortaleça. Aí por isso que diz o versículo 15, depois de terem comido, daí o Senhor fala com eles. Irmãos, enquanto nós não comermos bem do Senhor, talvez nós não vamos ouvir o Senhor nos dar alguma ordem, alguma orientação. O Senhor quer que nós primeiro comamos dele. Alimentemos dele bem. Porque é com o nosso depósito que nós temos agora alimentado, é que nós podemos apacentar e alimentar os irmãos. Amém? É um princípio muito belo isso. Aí tem outro versículo que é muito interessante, não sei se vocês já perceberam, Marcos 6, 31. Marcos 6, 31. Marcos 6, 31. No versículo 7 até o versículo 13, a gente vê uma ordem aqui, né? Que o Senhor envia os 12 de 2 em 2, dando autoridade sobre espíritos imundos. Ou seja, eles vão fazer a obra, certo? Pregar o evangelho entre os povos, expelir demônios, curar e tal. Daí, do 7 ao 13, Marcos 6, 7 a 13. Depois, então, entra um trecho aqui inserido da morte de João Batista. Mas você liga o 13 ao 30. Voltaram os apóstolos, ou os enviados, né,
à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Certo? Eles cumpriram do versículo 7 ao 13 a ordem do Senhor do Ide, voltaram, certo? E o Senhor, então eles relataram, Senhor, aconteceu isso, isso, isso. Olha que coisa maravilhosa o versículo 31, como o Senhor se preocupa por nós. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Você sabe, irmãos, todos os versículos que estão na Bíblia têm um significado. Ele não é aleatório. Aqui o Senhor quis mostrar claramente, você está fazendo a obra, você tem que parar para comer. Se nós olharmos para o nosso passado, quanta coisa temos feito, e não paramos para desfrutar do Senhor. E a nossa obra seca, cansa, fica aborrecente, fica cansativa, um esforço natural de fazer as coisas. Não, esse não é o princípio de Deus. O princípio do Senhor é, você está fazendo algo, obedeceu, vai, tudo bem. Quando volta, o Senhor fala, agora repousa um pouquinho. Refaz as suas forças. Vem comer. Você não tem tempo de comer? Se alimenta de mim. E depois que eles se alimentaram, logo depois vem a multiplicação dos pães. Olha que coisa interessante, né? Daí, a gente conhece aqui, né? Versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. 37, porém ele lhe respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. O que eu compreendo desse trecho é, o alimento para o corpo já está no corpo. Entenderam? O alimento para o corpo de Cristo já está no corpo de Cristo. Para eu comer de Cristo, eu preciso que você me dê de comer. Amém? Você precisa que eu te dê de comer. Não dependam, irmãos, como foi dito ontem, não vamos depender de certas pessoas, certos irmãos mais dotados, para que tragam uma palavra de alimento. Você precisa crer no poder do Espírito dentro de você. Amém. Que você tem a mesma capacidade de alimentar. Ah, mas eu tenho pouco. Mas quem diz que tem que ter muito? Quantas pessoas estavam ali naquele dia? Quantas pessoas faltavam ali? 5.000, né? Versículo... onde é que está aqui? 44. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E tem outro trecho que fala, fora mulheres e crianças, né? 5.000 homens. Então, quando Jesus fala, dai-lhe vós mesmo de comer, o Senhor quis dizer assim, não diga que você não tem. Você tem. Se não fosse, o Senhor não falaria isso. Você não fala por falar. Se o Senhor falou, porque sabia. Aí eles falaram assim, disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Comprar 200 denários de pão é esforço humano. É lógica, é obra sem fé. É sem participação de Cristo. Quanta obra nós fizemos ao longo dos anos sem participação de Cristo? Quando a gente tem dinheiro sobrando, você precisa orar mais. Tem uma necessidade, está aqui, ó. Puf. Né? Eu hoje estava ouvindo um testemunho de vocês aqui. Os irmãos deram um testemunho deste salão aqui. Puxa, que coisa bonita, ar-condicionado, pintado, que maravilha. Mas ouvi que no começo não era assim. Não é? Vocês pegaram esse salão, quem conhece o salão desde o começo? Levante a mão. Como foi? Era isso aqui antes?
era feio, sujo, não é? Mal pintado, mal cuidado, com goteiras e tal. E vocês aqui com poucos irmãos, gente, como é que vão fazer isso aqui? E aí os irmãos me relataram, do nada, um milagre aconteceu, os recursos vieram e tal, e reformaram o salão. Numa situação assim, totalmente inesperada. Sabe o que é isso? Isso é dar-lhe vós mesmo de comer. A riqueza do corpo está no corpo. No corpo não falta nada, irmãos. No corpo de Cristo não falta nada. O que você precisar para comer está no corpo. Nós temos que crer no potencial ilimitado do Espírito que em nós habita. Nós temos que crer no depósito que nós temos, que é a palavra de Deus em nós. Daí, o Senhor disse, versículo 38, e ele lhe disse, quantos pães tendes? E de ver. O Senhor sabia, como alguém onisciente, ele sabia que tinha um pão ali. Sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, o que é para 5.000 pessoas, né? Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, e de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Aí está o segredo. Primeiro, o que você acha que não tem, pega o que você acha que não tem, apresenta na mão do Senhor, e o Senhor vai abençoar, erguendo os olhos para o céu, e quando ele vai partir o pão, vai multiplicar. E do nada que você acha que nada vem, vai vir tudo o que o Senhor precisa para alimentar multidões. O Senhor precisa dessa realidade no nosso meio. Amém? Nunca diga, não temos. Isso seria, para mim, diante do Senhor, entendendo a vontade do Senhor, isso seria, de certa forma, um desrespeito a tudo que o Senhor é para nós e tem feito por nós. Não digamos como aquele servo de um talento. Não foi? O que o servo de um talento disse? Mateus 25. Mateus 25. Respondeu o Senhor, servo, chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, não tem ninguém que não tem. Amém? Todos temos. O que temos? 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o Senhor. Então, esse princípio de dai-lhe vós mesmo de comer, é o mesmo princípio que Jesus falou para Pedro. Apacenta os meus cordeiros e pastorei minhas ovelhas. O cuidado de alimentar os cordeiros e as ovelhas e cuidar delas vem do próprio corpo. Não é Cristo que vai apacentar e pastorear diretamente. Ele vai apacentar e pastorear por meio dos seus membros. Ele vai alimentar o seu corpo, as suas ovelhas, por meio dos seus membros. Então, aqui nós vemos, irmãos, que existe sobre nossos ombros, todos nós, uma responsabilidade. Responsabilidade do crescimento dos irmãos, no geral, como corpo. Eu para com a irmã para comigo, e de uns para com os outros. É minha responsabilidade vir pronto, no meu encontro com os irmãos, na reunião, pronto para dar o que eu tenho. Amém? Tenho que chegar na reunião com esse intuito. Não falar assim, opa, quem que vai liberar a mensagem hoje? Vai ser o Salomão. Então eu vou de mãos vazias porque eu vou só receber. Não, você tem que vir também com uma atitude. Eu também vou dar de comer.
Todos nós temos que vir com as mãos cheias, com o espírito cheio, com o depósito cheio, espírito exercitado, e quando chegamos no meio do povo de Deus, do corpo de Cristo, dai-lhe vós mesmo de comer. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Aí, em Lucas 9:13, a mesma coisa, tá? Lucas 9:13, ele repete praticamente a mesma história. Só vou ler para vocês. Diz assim: ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. João 6:5. João 6:5. João 6:5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, certa vez o Senhor faz certas perguntas para a gente, é para nos experimentar, para saber quanto nós confiamos nele. Daí então, está aí, né? Aí Mateus 14:16, também ele repete essa mesma frase. Mateus 14:16, fala assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Amém. Louvado seja o Senhor. Por isso que essa responsabilidade hoje, que antecede a volta do Senhor, nós temos que ter essa preocupação. Quando o Senhor voltar, Ele vai só perguntar uma coisa assim: você alimentou os meus cordeiros? Você cuidou do bem-estar deles? Eu tenho certeza que os irmãos, quando colocaram o ar-condicionado, cadeiras que compraram, né, reformaram, todos vocês formaram o salão, parece uma coisa boba. Não, isso também para dar um bem-estar às ovelhas do Senhor. Não é? Um lugar agradável faz você também estar numa condição melhor para poder receber a palavra. Imagina um calorzão daqui. Um calorzão, eu já suo no ar-condicionado, né? Imagina um calorzão, ventilador, aquele barulho. Poxa, quanto eu sofri quando a gente ia para a Colômbia, Venezuela, não tinha ar-condicionado, e o microfone não era tão bom, e os barulhos dos ventiladores ali, você tinha que falar alto no microfone para saber se os irmãos ouviam. Era cansativo, aquele ambiente não proporcionava uma boa recepção da palavra. Então, todas essas coisas que acontecem tem que visar uma coisa: queremos também dar um bem-estar para as ovelhas do Senhor, para o principal, para quê? Para que consigam comer bem e beber bem. Amém. Comer bem de Cristo e beber bem do Espírito. Amém. Não é? Cuidar do bem-estar dos irmãos. Isso é pastorear. Pastorear. É pastorear. Pastorear é cuidar das necessidades práticas de cada um. Não é só espiritual. O Senhor, Ele é o pastor das nossas almas. 1 Pedro 2:25. Ele pastoreia nossas almas. A alma é o que mais precisa de pastoreio. O espírito precisa de alimento. A alma precisa de pastoreio. Amém? Então, isso é cuidar do rebanho de Deus, a quem pertence ao Senhor. E quando Ele voltar, irmãos, Ele vai exatamente verificar se nós cumprimos bem a nossa função, nossa responsabilidade. Como foi dito ontem, não estamos aqui somente para nós desfrutarmos do Senhor. Sim, nós desfrutamos do Senhor, comemos, alimentamos, mas nós temos que agora dar. Temos que dar, temos que cuidar dos outros. Amém? Alimentar os outros. Aí, para terminar, esse versículo é um pouco... Esse capítulo é um pouco pesado, mas é um capítulo que o Senhor falou. Eu quero ler rapidamente o capítulo 18 de Mateus.
Naquela hora, versículo 1, aproximaram-se de Jesus, os discípulos. Olha só, todo o capítulo 18 está relacionado ao relacionamento e o cuidado para com os outros, tá? O capítulo 18 inteirinho está falando sobre isso. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, assim me recebe. Aqui ele estabelece um princípio. O reino dos céus é formado por pessoas que têm uma atitude simples, uma atitude humilde, para quê? Para servir. Amém? A arrogância, ela não faz parte do reino dos céus. A soberba não faz parte do reino dos céus. Mas a humildade e sermos simples como crianças, obedientes ao Senhor. Esse é o princípio. Começa aqui. Daí o versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda o que o Espírito quer dizer. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Então aqui fala claramente que o nosso cuidado uns com os outros é: não posso ser uma pedra de tropeço para o meu irmão ou para minha irmã. Isso é sério diante do Senhor. Versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. No versículo 6 diz: não faça tropeçar. No versículo 10 diz: não desprezeis. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa destas, do que pelas 99 que não se extraviaram. Olha só o versículo 14, relacionado a João 6:39 que nós lemos. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Certo? Em João 6:39 fala assim: a vontade do Pai é esta, que nenhum se perca dos que me deste. E aqui agora o Senhor traz essa responsabilidade para nós. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se nós fizermos tropeçar, desprezar ou perecer um desses pequeninos na nossa jornada, ainda é momento de nós nos arrependermos. Ainda é momento de nós pedirmos perdão. Amém? Eu tenho diante do Senhor buscado luz cada dia. Né? Cedo, graças ao Senhor que não tem mais aparecido irmãos né, falando sobre isso comigo. Mas eu estou pronto para toda vez que aparecer: irmão, eu fiquei ofendido por causa de ti, por causa de você eu tropecei. É o momento ideal de pedir perdão. Momento ideal. Muitas vezes fazemos, como disse, por zelo. Mas graças ao Senhor, que o Senhor nos traz luz, nos ilumina, prepara o nosso coração, para que a gente possa o quê? Possa estar sempre num ambiente verdadeiramente do reino,
que é um ambiente onde reina a vida e o amor de Cristo. Então, não vamos tropeçar ninguém, não vamos desprezar ninguém e não vamos deixar perder ninguém. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui vem um princípio muito precioso do Senhor. Vá até as últimas consequências, mas procure reconciliação. Pague o preço que for. Você já esgotou todos os princípios aqui. O princípio é este, tá? Nesses 3 passos. Você e ele, você mais 2 testemunhas, e depois você com a igreja. Pronto, acabou. Se não ouviu, considera-o como publicano. Não é que ele é um publicano, ou um publicano ou gentil. Como gentil e publicano, certo? Mas da sua parte, da minha parte, eu tenho que ir até onde tem que ser feito. Amém? Buscar sempre o quê? Conciliação. Daí, o versículo 18. Esse versículo, estava lendo hoje e o Senhor me iluminou. Esse versículo está num contexto. Ele não está solto. Ele está num contexto do perdão, está no contexto da reconciliação, está num contexto do relacionamento, o contexto da oração aqui. Então, 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu compreendi aqui que essa oração está relacionada a orar pelos irmãos. No intuito de reconciliação e de resgate. Porque está no contexto. Quando 2 de nós nos unimos para orar para o Senhor resgatar o irmão, restaurar o irmão, 2 concordando na terra, o Pai vai nos ouvir. Não é apenas, considerei como publicano, lavei minhas mãos. Não, o Senhor continua aqui com a oração. Você pode até considerar como publicano, mas você agora tem que orar. 2, para que esse seja restaurado. Exatamente. Então, irmãos, o intuito é esse coração de compaixão de Cristo pelos seus membros. Assim como Cristo é, sejamos nós também como Ele é. Certo ou não? Tendo esse coração de compaixão. Isso aqui não é coração de amor? Isso é amor. Isso é compaixão. Isso é sentir como Cristo sente. Graças ao Senhor que estamos ainda na era da graça. O Senhor não voltou ainda. Podemos ainda ajustar nossos caminhos. Podemos ainda corrigir nossos erros. Podemos ainda nos arrepender. Podemos nos reconciliar. Podemos viver aquilo que talvez nós estragamos. E agora restaurar com uma atitude correta e adequada. Concorda ou não? Amém. O Senhor espera isso de nós, irmãos. Amém. O Senhor quer ver isso no meio do seu corpo. E eu não quero ficar de fora disso. Você quer ficar de fora? Não, não queremos ficar de fora. E não podemos ficar de fora. Daí o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você vê, é tudo esse contexto de irmão, tá certo? Perdão, não ofender, não fazer tropeçar, não desprezar. Aí vem o credor incompassível. Isso aqui me pesou bastante. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muito dinheiro, gente. 10.000 talentos é muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Meu Senhor. Perdeu tudo, né?
para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse é o amor do Senhor para conosco. Nós devemos a Ele 10.000 talentos. O Senhor nos perdoou a nossa dívida. O Senhor se compadeceu de nós. Por isso que ontem eu falei, assim como o Senhor, Ele nos amou, se entregou por nós, Ele quer agora a nossa contrapartida. A contrapartida vem agora aqui, ó. Então o seu conservo, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele teve a mesma atitude que este conservo perdoado teve para com seu senhor. Certo? Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Isso aqui me tocou demais, irmãos. Não pense que o que acontece conosco, com o Senhor, não tem irmãos orando por nós e relatando tudo para o Pai. Entenderam? Se eu errei, fiz coisa assim, eu penso que está tudo bem. Tem irmãos, conservos nossos, orando e relatando para o Senhor: Senhor, olha o que Salomão fez, Senhor. Olha o que Salomão fez com aquele irmão. Olha o que Salomão fez com aquele... O Senhor sabe todas as coisas. Né? Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Aqui está a contrapartida que o Senhor quer que nós vivamos hoje. Amém? No corpo de Cristo. Aprendamos a viver a compaixão de Cristo, a perdoar os irmãos, a cuidar dos irmãos, a perdoar suas dívidas, perdoar as ofensas, não guardar no coração, a cuidar uns dos outros. Entendeu, irmãos? Nossa oração tem que ser: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Pai, não lhe imputes isso como pecado. É uma oração de compaixão, uma oração de perdão. Irmão, se não tivermos esse coração, tivermos essa atitude, eu pergunto: qual será o nível da vida da igreja que nós viveremos? Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Cheia da presença do Senhor. Cheio do verdadeiro amor do Senhor. Concorda, irmãos? Haverá esse ambiente de harmonia, um ambiente saudável. Não haverá um ambiente de animosidade, mas haverá um ambiente verdadeiramente como Cristo deseja. Louvado seja o Senhor. Aí ele termina assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Louvado seja o Senhor. Então, eu concluo, irmãos, essa comunhão com os irmãos. Eu creio que isso tem tudo a ver, completando, o sentimento que a gente tinha de compartilhar naquela comunhão de igrejas, lá em Sobradinho. Não deu tempo de a gente concluir, e eu senti então de hoje à noite fazer essa conclusão para completar o encargo que a gente tinha, porque eu sinto que isso tem tudo a ver dentro do tema verdadeiramente da edificação. O Senhor cuida e acalenta a sua igreja. O Senhor ama a sua igreja, ama o seu corpo como a si mesmo. E nós temos que olhar para os irmãos exatamente: você é eu sou você. Entenderam? Porque você é meu membro, eu sou seu membro. Nós somos um. Estamos no corpo de Cristo. Amamos o corpo de Cristo, amamos a Cristo e o corpo de Cristo. E amamos uns aos outros e vivemos essa realidade.
Louvado seja o Senhor. Amém.